Olá para você que está buscando informação sobre comunicação corporativa. Chegou no lugar certo, aqui é o PodStaff, o podcast produzido pela Staff Comunicação. A gente já tem podcast gravado sobre Media Training, a gente já tem sobre planejamento estratégico, então confere lá os outros episódios porque tem muito conteúdo massa. Eu sou Rosângela Araújo. E eu sou Cláudio Rodrigues e hoje a gente vai conversar com um cara que ele é multifaces. Ele é cientista social com vasta experiência acadêmica. Ele é terapeuta floral e reiki. Ele é consultor de empresas e agora é proprietário de uma das melhores pousadas do interior de Pernambuco, que é a pousada Casa da Gente, que fica lá no Alto do Moura. Tô falando de Roberto Martins. Que nem é compadre da gente. Que nem é compadre da gente. Tudo bom? Tudo caminhando, tudo beleza. Com tanta coisa dessa, eu esqueci de trazer, foi minha gravata. Eu acabou que cheguei com a camisinha assim, com tanta coisa dessa, eu digo, rapaz, cadê corpo pra tanta coisa? Mas justamente como a gente vai administrando essas coisas e vai aprendendo e repassando. Exatamente. E aí, para esse encontro com o Roberto, a gente vai tratar de um assunto que a gente passou por um processo assim também, inclusive com ele, e que é sobre consultoria, sobre planejamento estratégico, sobre como as empresas lidam com essa questão. Então, Roberto, eu queria que você começasse falando sobre exatamente essa questão. Por que é fundamental que a empresa invista numa consultoria, que trace um planejamento, ainda mais agora que a gente está terminando um ano e um ano novo está se aproximando, e aí lógico que está todo mundo se mexendo para que o ano seja um ano mais promissor, enfim. E para isso precisa de uma consultoria, né? É interessante essa pergunta e também essa afirmação, né? Nunca se teve tanta necessidade de fazer um trabalho de consultoria, porque está cada vez mais as pessoas com medo de pós-pandemia, reavaliando a questão de casa, relacionamento, relação à empresa, uma porção de coisas. Então, às vezes, quando a gente está dentro da piscina, a gente não tem a dimensão da água, nem a dimensão onde é que estão as beiras da piscina. E às vezes alguém que chega de fora, com uma visão que já tem uma experiência, já dá para dar algumas pequenas e grandes dicas. E como é que você pode começar a pensar sobre o que é a minha empresa que está precisando? Para você que é diretor-presidente ou proprietário, se o domingo começa a anoitecer, à tardinha, você começa a franzir a testa, começa a achar que as coisas estão em dificuldade, começa a pensar que lá vem segunda-feira, aí é um sintoma. Se você às vezes está na sua empresa, tem uma pessoa que é um amigo, uma pessoa, um colaborador, mas você às vezes não se sente muito à vontade para conversar ou para exigir alguma coisa, aí está também um sintoma. Se não está principalmente tendo uma comunicação clara do papel de todo mundo, de qual é a função ou qual é a missão da empresa, aí também está um sintoma. Porque às vezes o que acontece é cada um no seu mundo, nas suas insatisfações, todo mundo se prende. Então quando a gente às vezes vai começar um trabalho de consultoria, o que é que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é falar sobre cada ser humano dentro de um todo. Então a gente fala sobre pessoas positivas, negativas, como é que está a administração de tempo, o que é que chama a atenção na vida, o que é que você gosta. Quando as pessoas começam a falar sobre isso, elas se esquecem de muita coisa, então você vai ter um caldo bom de você começar essa discussão. De que maneira? Quando você começa a mostrar sobre comunicação direta, as pessoas já fazem disso. Já percebe que eu não estaria aqui se eu pudesse decidir. E muitas vezes a gente ajuda essa pessoa a procurar uma coisa que o satisfaça, porque está sendo muito ruim para ele, muito ruim para a empresa e para os colaboradores como um todo. Então, às vezes, não é que a gente está fazendo trabalho contra a empresa. Já teve vez de alguns proprietários e diretores dizer, mas rapaz, você perdia aquilo, vamos discutir sobre isso? Depois a gente não percebia que essa pessoa não estava por inteiro, que é uma coisa muito difícil hoje em dia sobre isso. Então, o trabalho de uma consultoria é diagnosticar essas coisas e às vezes encaminhar. Muitas vezes eu digo, o pessoal fica olhando para mim, que alguns gerentes às vezes ficam com o maior medo do mundo que a gente vai tomar o lugar dele. Se me botar lá para gerenciar, quebra no outro dia. Por incrível que pareça. Eu gosto de ver a coisa enquanto movimento, ver as pessoas enquanto espaço de criatividade, de ludicidade
e sempre como desafio. Por quê? Uma das coisas que a gente tem que começar avaliando bem no dia a dia, antigamente nós tínhamos nossa rua. E nessa rua nós tínhamos nossos amigos. E esses amigos nós tínhamos nossas brincadeiras. E nessa rua a gente tinha a minha mãe e o meu pai. Mas os vizinhos, o compadre, o avô, o tio, também exerciam o papel do poder de dar toque, de pegar pelas orelhas. Isso a gente perdeu. A escola era todo mundo da minha rua que estudava ali. A gente foi perdendo. A nossa religião ou religiosidade também fazia parte daquele conjunto. Então hoje a gente foi perdendo essas bases todas. E onde é que a gente está usando como um barco que todo mundo, para querer salvar todas essas coisas que nós perdemos, é a empresa. Então a função de um gerente, a função de um consultor é perceber que nessa empresa todo mundo leva as coisas para lá. Então ela cada vez mais está sendo um espaço onde a gente viver todo esse mundo que não tivemos, como é que a gente vai fazer ali e tornar um espaço de alegria, principalmente, e de convivência, e principalmente de aprendizado. Muitas pessoas às vezes dizem, na minha empresa, aquela coisa assim pesada, como eu digo brincando. Eu digo, olha, se uma empresa, você está indo lá, você como dono, como consultor e como colaborador, apenas um espaço de ir buscar o salário, o dinheiro, está muito pobre você e muito pobre essa empresa. Então é repensar esse estágio, que a gente não tem 3 vidas, tem que ensaiar essa vida e já vivê-la no dia a dia. Aí no caso, você estava falando aí da questão do diagnóstico e tudo mais, é interessante porque às vezes, vou chamar um consultor para resolver um problema no meu financeiro, mas na realidade o consultor ele vai analisar e talvez o problema não seja no financeiro, seja outra questão. Seja outra questão. Tem empresas, por exemplo, eu brinco muito, lá na pousada, já que falaram da pousada, se me mandar mexer no financeiro para cobrança, eu morro. Já a companheira Maria do Carmo Costa, ela é de uma simplicidade, de uma diretividade, chega a dar prazer. Então você vai ver onde é que eu sou fraco, tenho uma dificuldade, onde é que alguém é melhor do que eu. Então só o fato de você saber que tem esses pensares diversos, essas formas de agir diversas, lhe dá uma tranquilidade e você começa a dividir essas tarefas de acordo com a aptidão, aquilo que o para que nasceu para quê. Eu acho isso muito bonito. Só isso às vezes dá uma grande clareza. E só na introdução de um livrinho que eu vou falar no final, eu vou dentro de uma empresa, e aí tem um livro que no final a gente vai dar a bibliografia para vocês de casa e do dia a dia, que é o seguinte, numa empresa existem 3 personagens que é bom a gente ter consciência. Existe o técnico, que é aquele que não mande pensar. Se mandar pensar, está perdido, que ele é aquele que faz as coisas, o chão de oficina. Vive no aqui e agora, no presente. Tem o outro que a gente chama o administrador. É aquele que vive de passado. É aquele que, se for do lado financeiro ou for do lado de outras questões, qualquer inovação ele faz isso, porque ele tem que ver se tem condições financeiras, de pessoas, qual é o retorno disso, tudinho. E é o setor que todo mundo reclama. Ele é muito chato, ele mata nossos sonhos, mas chegar ao final do mês, não tiver lá o dinheirinho para pagar, todo mundo reclama. Porque às vezes tem gente que recebe o salário hoje, amanhã já quer adiantamento. Imagina uma empresa com 40, 50, 70, um vale, você tem que pegar esses vales tudinho, sair diminuindo para no dia estar lá tudo prontinho e acabado. Então, às vezes tem a educação financeira da empresa, às vezes dos colaboradores. Tem gente que se ganhasse 15 vezes mais, está gastando 21 vezes mais. Então, essa pessoa não consegue ficar inteiro numa empresa onde eu sei que na hora que eu recebo, quem eu vou deixar de pagar com meu salário não acompanha. Esse é um outro. Vive no passado porque tem que olhar tudinho. E tem um empreendedor que hoje em dia cada vez tem mais, é aquele que vive no amanhã. É aquele que passa no lugar e vê uma florestinha, rapaz, aqui era um condomínio daquela água correndo, e faz um projeto e lá vai. Quando vai lá, rapaz, diz, não, aqui é uma reserva ecológica. Ele tem dificuldade de enraizar, de ouvir outras pessoas. Mas, rapaz, não, aquele rapaz ali é uma coisa de herança, ele não vai vender. Então o consultor vive do amanhã. Então, como você saber o que é que você tem de mais forte dentro de você, quem são as pessoas mais fortes dentro da empresa e quem são as pessoas, então dividir um pouco, balancear isso. E aquilo que eu tenho dificuldade, eu vou delegar uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu acho capaz de. E não se pode demorar muito nisso, não. A gente não passa da infância da empresa, como a gente diz. Entendi.
Ô Roberto, e eu me lembro bem quando que nós fomos da TV da Asa Branca, né? E quando eu comecei na TV, em 2000, logo depois a gente começou, a empresa começou com um processo justamente de uma consultoria para fazer uma mudança geral assim, em todos os parâmetros da empresa. E aí você e o saudoso Gustavo Lira faziam esse trabalho lá e faziam uma dinâmica de grupo, onde todos os colaboradores participavam, enfim. E aí tem uma palavra que era usado muito, né, nesses encontros, que era Gestalt. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por que isso é tão importante e tão impactante assim no processo de planejamento de uma empresa. Por ser professor e mania de quadro, e aqui como no dentro, vai ser tentar ser bem didático. Gestalt, que é Gestalt, é uma palavra alemã que quer dizer forma, jeito e maneira. Né? Foi criado por um pensador alemão, Fritz Piel, Friedrich Piels, que ele disse em conversa com a sua companheira, que era trabalhar com física quântica, que assim como eu tiro esse copo daqui, ponho ali, ele deixou de existir aqui, mas está existindo ali. Se eu tiro essa mesa, ponho para lá, ele deixa de existir aqui e está existindo lá. Então, como nós somos do mundo do concreto, ele percebeu que um pensamento, uma dificuldade, um trauma, também ocupa espaços dentro da gente. E ele começou a estudar mais o humano e perceber que a gente, a nível mental, tem duas que ele chamou de figuras básicas. Ele chamou de figura, por exemplo, vocês aqui são a figura principal dos meus pensamentos. Né? A do Carmo que está ali, o espaço lá do Alto Moro, está no fundo dos meus pensamentos. E se eu esqueço de vocês, começo a olhar para o nosso amigo que está ali gravando, ele que estava no fundo dos meus pensamentos começa a ser figura principal e vocês deixam de ser figura, passa para o fundo. Se eu desligo dali, olho para esse holofotes que está ali me clareando, ele passa a ser figura e todas as demais coisas passam a ser fundo. Se eu volto para vocês, o que era figura passou a ser fundo. Então, nesse processo mental e estrutural e de ver dentro de uma empresa, isso acontece muito. Então, a nível mental, o que é que acontece? Muitas coisas têm que estar no fundo dos pensamentos. Eu quero trazer para o meu aqui e agora, que é a palavra que a gente tem também do aqui e agora, é o seguinte. A gente pergunta sempre, faça o teste de vocês e o povo de casa também. Como é que você vai? Rapaz, eu estou sem tempo, estou trabalhando muito, estou isso, estou aquilo, vamos embora por aí, rapaz. Antigamente a vida era mais tranquila, a gente tinha uma vidinha mais dentro de casa, não tinha tanto estresse, não tinha tanta violência, a gente tinha mais tempo. Ou amanhã, quando eu terminar meu mestrado, eu vou matricular, fazer meu doutorado, não sei se vou fazer em Portugal ou no Rio Grande do Sul. A gente está sempre falando ou de amanhãs, no plural, ou de ontens, e a gente tem uma dificuldade estupenda de falar no hoje, no aqui e agora. Como a gente diz na linguagem, né, os ingleses, awareness, está presente, está consciente, está antenado. Então faz com que as pessoas vão pensando o que é estar consciente do seu momento aqui e agora. Hoje, a nossa empresa é assim. A gente pode fazer esse planejamento que amanhã a gente faça do outro lado. E o que é que tem de bom o trabalho de um consultor? É que às vezes ele não vai fazer. Ele não vai chegar lá feito um eletricista, feito um marceneiro, feito um pintor. Tem problema, vou lá conserto e parto. Ele vai fazer com que a empresa como um todo tenha consciência e as pessoas vão fazendo esse trabalho. De que maneira? Você lembrou aí a Globo há 22 anos atrás. Estamos ficando velhinhos. Mas a gente apura mais. A gente chegou lá e ia fazer um trabalho de 3 meses e meio, demorou 3 anos e meio. Não é isso? Por quê? Porque foram percebendo algumas necessidades. Eu lembro muito uma das coisas que mexeu com todo mundo na empresa, além da dificuldade de tocar, de conversar, de ser mais sincero, de abraçar. Eu me lembro que teve um vigilante que a gente fez, eu lembro, numa terça, uma quarta e uma quinta. Eram 99 funcionários. Nós dividimos em 3 grupos. E aí na terça-feira a gente fez um grupão aí. Primeiro processo, fala a comunicação direta, depois teve uma dinâmica, depois o que é que falta na nossa empresa para a gente viver melhor. Ia desde a empresa isso, uma cadeira melhor, uma cor de parede, até eu ter uma bicicleta, ter uma moto, eu trocar meu carro, eu ter um terreno. Então quando a gente vai ver no fundo dá 18, 20, 14 coisas principais que é comum a todo o pessoal. Depois quando a gente fazia o levantamento disso, a gente dividia, todo mundo fazia, a gente trazia e depois como que é a grande palavra mágica da Gestalt.
Porque quando a gente faz a palavra porquê, a nossa mente faz assim, pá, e aí tem 1000 porquês, o porquê do porquê. Quando a gente diz como, traz para a nossa experiência pessoal e como para a empresa pode ser resolvido isso. Então a gente fez discussões mais profundas e coisas do dia a dia. Eu lembro que estava no processo de racionamento. Sim. Lembra? E a gente fez uma discussão só sobre isso. Eu me lembro que teve algumas coisas básicas, mas a primeira, por que que a gente deixa de meio-dia a 2 horas da tarde, quando não tem ninguém, os computadores ligados, a luz ligada? E foi todo mundo que, por participar, se comprometeu de fazer isso. Por que que a gente liga o ar-condicionado a partir de 7, 8 da manhã, não pode ligar depois das 10? Então, às vezes tem coisas simples que não vai demandar nem muito dinheiro. E outros será aqui porque eu não quero uma janela para o lado do onde era o estacionamento. Então, são coisas simples que todo mundo vai comprando a ideia e vai fazendo por onde as coisas acontecerem. E por que que isso é importante? Você trazer sempre das pessoas. Porque o consultor vai ter um período que ele vai dizer, eu estou partindo, pode voltar outra vez e fazer outras discussões. Porque tem uma coisa que a gente brinca, uma linguagem bem simples. O que é participar? Que é uma palavra muito em moda já faz um tempinho. Tem gente que acha que participar é só dos lucros. Muita gente participar só do fazer. Na hora do lucro todo mundo leva. E o outro é o participar só dando ideia. 3 processos. Mas a participação profunda é dar ideia, construir essa ideia e desfrutar dessa ideia. Então qualquer pessoa que vai fazer, pense nesses 3 processos. Se eu dou a ideia, se eu construo, eu vou cuidar e eu vou ter o retorno disso. Então é importante a gente estar antenado para essas pequenas e grandes coisas. Você falou desse trabalho aí de consultoria, não é? Dessa questão, né, que você abordou agora, da Gestalt ou Gestalt. E aí, voltando para o início, quando você falou de diagnóstico da necessidade. Às vezes tem, sim, um problema específico, mas que o trabalho do consultor também é ver o específico, mas dentro de um todo. Não é? Então, às vezes o gerente tem uma visão que não é do todo, ou então aquela pessoa que é de um setor específico traz uma crítica, mas é porque ele está com um olhar só no setor dele, não tem uma visão do todo. Então, nesse trabalho de consultoria também é estimulado esse lado, essa percepção do todo. Olha, eu sempre lembro da empresa, e vou falar aqui da Caruaruense. Nós tínhamos esse trabalho e lá era 300 funcionários. Foi interessante. Entre tantas coisas, teve um período que você podia não ter aumento e teve um borracheiro, um assistente de borracheiro e um motorista que deu aula. E ainda hoje eu lembro muito bem, João Lira fez assim. O borracheiro olhou e disse o seguinte: olha, a gente gosta de trabalhar com produto de primeira qualidade. Porque se a gente bota um produto não muito bom, não é porque vai dar só trabalho pra gente. É porque vai fazer um trabalho, um retrabalho. E quando um bicho desse dá um problema na estrada, são no mínimo 40, 50 pessoas perdendo seu tempo e aumentando a insegurança e a ansiedade. Não tem coisa pior. Já passei por isso. Não teria nenhum consultor desse que fizesse uma análise tão profunda. E o assistente de borracheiro olhou assim, encarou o dono numa beleza que ele chega a pensar: eu queria saber, veja aqui para a frase, qual é a saúde financeira da empresa para saber se a gente pode exigir salário. Não é coisa simples. Eu me lembro que João Lira olhou assim e fez: vamos dar a resposta. Porque é muito bom. Se você tem um colaborador comprometido, ele vai saber que tem coisa que ele não pode ir além. E o outro foi um motorista. Olha o nome do rapaz. O nome dele era Satanás. A gente adorava Satanás, que ele era um negro lindo, esperto, brincalhão. Ele disse: eu queria falar uma coisa para todos os amigos motoristas e todo mundo. Quando vocês forem pegar o que tem de mais belo, que é o ser humano, numa rodoviária, bom dia, seja bem-vindo, vamos ter uma boa viagem. Bom dia, seja bem-vindo, vamos ter uma boa viagem. Guardou lá as malas, respira um pouco. As pessoas que vão levar, sempre tem alguém ali que depositou o melhor da vida deles, são pessoas para que a gente vá conduzir.
Então saia bem devagarzinho. Mesmo que demore 1 minuto, 2 a 3. Saia dando essa segurança. Quando sair do campo de visão, você pode tirar até um pouco o atraso. Que vai dar segurança. Quem ficou lá em cima com a cara de choro, de alegria, e para quem vai com a gente. Não custa nada. Não vai aumentar em nada os custos, mas vai aumentar a delicadeza, a segurança, a beleza, e que nós somos um espaço que as pessoas cuidam dos seres humanos. Eu fiquei assim com cara de mundão, porque tem essa beleza que as pessoas têm um saber. Às vezes não tem um espaço onde eles colocam tudo aquilo e gostam. Todo quem não gosta de ser ouvido em suas ideias, e cada um vai ter o mundo interno para colocar para o comum, o coletivo. É verdade. E tem muita empresa que resiste a isso, né? De envolver o colaborador numa discussão como essa. E é interessante esses conhecimentos que está atendendo. Agora mesmo eu estava ali, veja, no espaço criativo, né, aqui na Realiza, e tem um jovem, devia ter uns 10, 12 anos. Uma coisa no ouvido. Aí um rapaz devia ter uns 50 e poucos, pelo jeito seria um advogado. Ele, vem cá, como é que eu faço isso aqui? Não, só fazer assim. Copiar texto. Olhou assim como quem disse. Desse tamanho, mas tem toda uma sabedoria da internet. O outro já chamou de, vem cá, rapaz, isso aqui, ó, uma coisa de 2016, deu entrada querendo um espaço, negócio trabalhista, olhou, e a criança mesmo assim. Então, esse encontro onde os dois se respeitam, que é a grande loucura da gente que já tem mais de 50, é que a juventude às vezes diz o seguinte, pelo fato de você não entender de tecnologia, não sabe de muitas outras coisas. Então, onde é que eu vou? Naquela brincadeira do amigo Luiz Gonzaga, né? Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar, que está completando 110 anos de nascimento agora. Então, esse aprender é um exercício diário entre o novo e o antigo. Não pode se jogar essas coisas fora. Como é que a gente vai aprender também? Porque tem coisa na tecnologia, se for ter que ir para lá, eu vou morrer do coração. Eu sou analfabeto, como diz o poeta Gisele Quirino. Analfabeto de pai, mãe e parteira. E você que é diretor-presidente, você que é proprietário, se tem dificuldade com a tecnologia, põe alguém do lado para ele dar as dicas. Porque às vezes você é bom de uma coisa, não tem que ser bom em tudo. Exatamente. Ô, Roberto, aí no caso, quando você traz essa questão de tecnologia, né? Quando se fala muito em consultoria, a gente vê, lógico que tem processos diferentes, né? E aí é isso que eu estou trazendo o teu diferencial. Quando a gente fala em consultoria, normalmente a gente pensa, ele vai vir com uma plataforma nova, vai vir com estratégia nova. Teu trabalho é bem focado em pessoas, não é CPF, né? São as pessoas que fazem a empresa, que podem transformar a empresa, seja para o lado bom ou para o lado ruim, né? É verdade, você tocou numa ponta, daqui a uma semana a gente está filosofando sobre. Esse bichinho chamado gente me atrai muito. Tem uma empresa mesmo lá aqui fora de Caruaru, que tem uma pessoa que ia trabalhar no setor de consórcio, não vou dizer que era Certa Moda em Serra Talhada, que não era a alma dela, tá ali. E na entrevista, porque tem uma amiga que queria ir lá, porque ela tem algumas coisas, a gente foi para uma conversa, e eu disse, você vai aguentar aqui meses? Ela, por quê? Veja, você fez um almoço pra gente, todo mundo se deliciou, fez aquilo, que tal você investir nisso? Ela fez, o senhor acha? Eu digo, eu tenho certeza. Procura o Senac, veja isso, faça um curso lá, vai e comece pequeno. Mande fazer uns cartãozinhos, deixa aqui. Resumindo, ela começou a desenvolver, Roberto, agora eu trabalho 2, 3 dias, às vezes pego no final de semana, ganho mais do que uma... E minha alma está ali presente. Quando a gente diga a ele que eu vou preparar um prato, isso e aquilo, eu adorei também, né? Mas é como você descobre a sua alma onde está, todo mundo ganha. Você, seus irmãos, seus filhos, seus pais, a empresa, a natureza, que a natureza criou a gente para cumprir uma função. Quando a gente está fora dela, a gente sabe o quanto é ruim, né? Parafraseando o Caetano e aquela frase bela, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, numa empresa, a gente não só vai ver isso, ver algumas pessoas que às vezes têm a maior vontade de ser ou fazer uma coisa, mas cadê bolso, cadê experiência? Feito um amigo nosso numa empresa lá do sertão, ele queria ser piloto de Boeing. E era uma coisa que isso eu tenho desde criança. Só que não tinha feito 2º grau. Até eu brincando, vai ter que ter 2 coisas. Primeiro, você aprender inglês. Se não gosta, eu digo, já complicou. Segundo, você vai ter que ir para os Estados Unidos. Não tenho condição.
Ou você fazer um aeroporto aqui que vai comportar um Boeing e vir para cá. Isso aí lascou. Quando ele entendeu, ele parou, olhou assim, se eu nunca tinha pensado nisso. Parece uma besteira, mas é uma grande diferença. E a gente foi e brincou com ele. O que é que você pode pegar esse seu gosto por tecnologia fazer para a empresa? Então ele foi criou um dosador de gasolina. Ele criou uma porção de coisas e ele se sentiu também confortável. E às vezes ele ficava lá só sentado, não gostava tanto. Então quem às vezes está de fora nisso vai brincar com as pessoas e vai devolvendo para aquelas necessidades das pessoas. Outra coisa que um outro amigo gosta de falar da Sertamol, que é um lugar que eu sou apaixonado também, da Globo, da Caroense, do grupo GBS, que era motel, padaria e tal. Mas tem alguns que chamam muita atenção. De uma pessoa que era uma coisa dele, que ele adorava juntar parafuso, juntar isso e aquilo. E a Honda, quando ela vem, ela começa... mede até o tamanho, quem trabalha com franquia sabe disso, o tamanho do banheiro, a limpeza, a farda, uma opção de coisa. E era um dos melhores, se não o melhor dos mecânicos. E todo mundo reclamava, um deles disse, Robertão, pelo amor de Deus, me ajude. É uma coisa minha, quando eu estou fazendo, veja que coisa bonita, quando eu estou fazendo ali, eu não vejo em volta. Era um monge, só que um monge com algumas coisas de sujeira que a gente brincou. Como ele deu essa abertura, podemos ajudar, irmão Lu? Pode. Juntamos mais 3. Olha, a gente vai começar agora a ajudá-lo, que ele está querendo ajuda. Não é isso? Ele disse, é. Quando sujar o chão, a gente vai chegar junto deles, ó. Não se preocupe não. Vamos ficar 15 dias ajudando ele a limpar. Depois de 15 dias, se ele começar sujando, vai chegar logo a dar um... encosta assim, ó. Ensinar ele a fazer isso. Então a gente pegou uma coisa doedora, que todo mundo estava sendo prejudicado, e ele começou a rir. Né? Então às vezes são coisinhas pequenas que prejudicam o todo, que as pessoas às vezes transformam uma coisa séria em alegria, em diversão, todo mundo ganha disso. E a empresa começa a perceber, se eu fui valorizado, eu tenho que devolver essa valorização. Uma coisa também que foi falado, né, nas empresas, que a gente brinca muito, é quem eu vou trazer para dentro da empresa. Quem eu vou trazer para dentro da minha casa. Gente, às vezes, não, meu amigo, teve umas empresas que a gente fez uma seleção, várias seleções, e tinha gente, onde é que você conhece? A primeira pergunta, quem te indicou? Fulano. Ele é o que? Meu amigo, a gente sai para tomar uma. Epa, não que eu seja contra tomar uma, mas só se encontra nisso. Outras pessoas não, eu sou amigo de fulano, assim, assim, assado. Leva um amigo que às vezes a gente perguntava quem indicou, você levaria para sua casa? Não. E por que quer trazer para cá? Aqui é o lugar que eu vou ficar no mínimo 8 horas. E se a empresa for a bancarrota, vai todo mundo, inclusive o proprietário, que às vezes é quem sofre mais, que vai ter que pagar mais. Né? Então são coisinhas simples e besta que você começa a fazer. E teve gente ainda assim, olha, fulano indicando, não contrata. Porque sabe, dali só vem amigo do jeito de algumas coisas. Um dia numa conversa, a gente chamou e disse, olha, veja as suas indicações. A gente não está contra você, é contra o modelo de pessoa que você está escolhendo para cá. Você nunca tinha pensado nisso. É bom que se pense. Então, uma pessoa proativa. E uma coisa que a gente brinca, né? Por exemplo, a gente acha que a empresa e nós. A empresa é um ser que existe. E ela diz quem deve ficar, quem não. Se você começa a perceber e começa a se antenar e dizer para ela, de que maneira? Uma coisa bem simples. Tem aqui meu compadre Cláudio e comadre Rosângela. E toda vez que eu quero fazer um trabalho, Cláudio, posso não, Rosângela, estamos fazendo. Amanhã eu vou ter que demitir alguém. Lá. Não vai ter sacrifício. Não é aquele que se submete a tudo, mas aquele está querendo crescer, querendo fazer, querendo acontecer. Então a empresa vai dizendo, esse aqui não. Então a empresa é quem diz quero e a empresa é quem está dizendo também não quero. Né? E essas pessoas que às vezes têm um drama na empresa que compete ao gerente ou ao proprietário demitir, não sei o que lá quer que eu acho, manda o supervisor fazer. Tem hora que é melhor correr desse risco e já. Porque às vezes são coisinhas pequenas que a pessoa está como gerente ou como proprietário, é tanta coisinha pequena para pensar, que às vezes não pensa que uma coisinha dessa não sabe o mal que faz. Aquele que muitas empresas dizem, o atendente de telefone é a cara da empresa. A pessoa quando você chega é a cara da empresa. A limpeza é a cara da empresa.
né? Como disse que a empresa tem sempre a cara do dono, é verdade. É bom a gente pensar também nisso. Quando o dono é sempre reclamando, não posso, não pode, pode saber que está todo mundo lá no estado de tensão. Como eu já tive algumas empresas, a gente chamava o dono, já tinha maturidade, já fazia terapia com a gente, disse assim, olha, que é um conselho que é se ausente da empresa. Ele quase matava, como disse um amigo meu, seja desnecessário na empresa. Você quer o que aqui? Não é o dinheiro? Porque tem hora que ele chegava querendo fazer discurso. Se fosse você ser o pastor ou palestrante, que aí você estava em casa. Ele quase me matava, depois ficou rindo. Isso como eu prejudicava realmente a empresa. Criamos um grupo de gestão e o grupo começou a tocar as coisas. O que é bom. O que é muito bom. Porque às vezes tem um mito, né? Que diz o seguinte, é muito bom ser dono de empresa. Trabalha quando quer, compra os melhores carros, se hospeda nos melhores restaurantes, nas melhores pousadas. Nem sempre. E quase sempre nunca. Por exemplo, o mês de dezembro, né? É bom que vende mais, mas 13º, 14º, férias. Essas coisinhas do dia a dia, a gente só vê que a gente só tem a visão daqui. Sente na cadeira. Eu me lembro que uma coisa da política, João Goulart um dia estava lá sentado e tinha um presidente da ONU dizendo, se eu fosse. Aí um deles, vem cá, encontrou com ele em Brasília, vem cá, senta um pouquinho aí. E o rapaz disse, na hora que eu sentei, a cabeça quase pipoca. Só o fato de eu sentar. Aí se toca, porque às vezes a gente é muito bom de crítica, a gente não é muito bom de fazer, outro é muito bom só de avaliar. Mas tem que fazer e ter isso tudo consciência. O compadre Roberto, você deu o exemplo da menina lá da Sertamol que iria trabalhar com consórcio, mas viu que a alma dela não estava ali, estava na gastronomia. Isso. Quando o empresário percebe que a alma dele não é aquilo ali, ele entra em parafuso, não é não? Entra. Olha, essa pandemia serviu para puxar as orelhas de muita gente. Claro que a Covid veio, ainda hoje a gente está com as dores, lá vai, mas tem muitas almas adoecidas. Por exemplo, muita gente deixou de querer morar mais em apartamento para ter uma casa. Necessidade de pé no chão. Você começou a avaliar o relacionamento que você tem dentro de casa, a convivência. Por mais eu queria ter mais tempo para mim. Quando teve tempo, vocês não querem mais ter esse tempo para mim. Que é um exercício. Então aquela empresa também está dizendo, opa, será que teria alguma coisa? Qual é a sua necessidade? Tem gente que optou a ganhar dinheiro, não quer saber. Sai fazendo, lá vai, e amanhã o corpo vai dizer, tu vai ter que, esse dinheiro que tu ganhou, tu vai ter que devolver para cuidar. E às vezes não tem, como disse o Steve Jobs, que é uma coisa muito conhecida, eu daria toda a minha riqueza para ter minha saúde de volta. E essas coisinhas pequenas, a gente tem que avaliar. Tem gente que às vezes é o seguinte, o que é que eu não faria para não vir aqui? Tem um amigo meu lá em João Pessoa que eu disse, quer, bota um gerente que vá ter esse modelo seu. Ele fez assim de novo, porque ele era daqueles cabas chatos, chegava na empresa, isso, aquilo, outro. Não, você é bom de comprar, mas administrar, não deixe você entrar na empresa. Ele parou, disse, é mesmo. Então o que é que você vai? Agora para comprar, deixe com ele. Eu cheguei e invejava. Agora às vezes ficava com tanta picuinha, com tanta coisa, com tanto negocinho que todo mundo quando ele via já fazia disso. Porque o corpo da gente, antes que a mente diga não, o corpo já faz isso, né? Arqueia. Então esses pequenos sinais, o que é que eu sou bom? Não. Eu boto as coisas, mas eu tenho que viver no mundo, porque senão eu piro. Teve um que era um grande vendedor, saía de Recife até Petrolina, aí montou uma empresa que eu não vou dizer. Aí o que é que acontece comigo? Eu digo, tá faltando estrada, e ele não tem esse contínuo, que tem hora que é um saco dentro da empresa, entra, nota, compra, nota, faz, acontece, paga isso, quanto é que for o lucro. Ele gostava de sair vendendo, chegar no sertão, no final do mês, vendi tanto, meu dinheiro é tanto. Tem pessoas que são assim. Eu adoro essa vida que é estrada. Já estou numa idade que eu gosto de ficar mais dentro de casa. Então eu quando e o como de cada ser humano, de cada empresário e de cada colaborador também. Vamos então começar com as dicas de leitura para quem está em casa e ficar aqui abestalhado com as referências. Vamos logo chegando aí
nas dicas. Boa, boa, boa. Coisa que eu gosto. Veja bem. Tem um livro do Roberto Chiniachek que comprem, eu garanto que vocês vão adorar, chamado Sem Medo de Vencer. Que tá vencer com CR, dentro do C tem um S. Muitas vezes a gente é muito bom na família, muito bom na espiritualidade e ruim na questão profissional. E é sobre o Sermão da Montanha, onde você vai percebendo, vai tendo dicas, onde é que você se perde, onde é que você se encontra. Da permanência, da imanência, essa coisa como um todo. Então são linguagens simples, 2, 3 páginas, tem muita gente, tem uma preguicinha grande de leitura, mas essa é uma coisa que vai gostosamente, e você vai dizendo, epa, porque tem hora que a gente não gosta de ler quando é coisa que tem que decorar, feita história, decorar data, barba do seu fulano, mas uma coisa que vai falar sobre vocês, as suas incongruências, viu que palavra difícil? Esse livro é muito gostoso. Ponto. Um outro livro que eu falei um pedaço dele, aquele sobre o técnico, o administrador e o empreendedor. O aqui e agora ou do passado do amanhã. Chama-se O Mito do Empreendedor, de Michael Gerber. Ele vai justamente dando dicas a você. O que é que você tem forte? Que é uma história meio romanceada que traz a microsíntese do resumo do que deve ter uma empresa. Porque caso a gente abre uma empresa com todo o gás, com o tempo ela começa a lhe chatear, que você era bom de fazer torta, como diz no próprio livro, depois você tem que limpar o telefone, fazer aquilo, mandar pintar isso, aquilo. Ela perde a alma dela, diz, eu vou me embora que eu não quero mais isso. Aí contratam as pessoas, é um consultor que vai brincando com isso, você vai adorar. O Mito do Empreendedor. Um outro que todo caba mexe com o emprego, chama-se O Monge e o Executivo. É um diálogo gostoso que discute a fé, a crença, mas justamente sobre um grande executivo que na sua vida ele chegou num momento que ninguém aguentava ele. Que ele queria fazer tudo do seu jeito, na pressa dele, do jeito dele. Quando a mulher um dia não aguenta, vai se confessar com o pastor e ele vai conversar com ele. Quando ele chega em casa, depois que o pastor só tira um tempo para você, chega em casa, ela vai bem sutilmente dizendo assim, ó, ou você vai, ou nós não vamos viver juntos. Que ninguém aguenta e ninguém merece. Nem na escola que você coordena um grupo de jogadores, ninguém está lhe aguentando. Ele vai contra a vontade. Quando chega lá, vai ter que dividir um quarto. Ó, acaba que podia pagar até o hotel, tem que dividir um quarto. Chegou lá, tem um dos maiores administradores de empresa do mundo, está lá consertando uma caixa de descarga. E ele não sabia. E acaba, desculpa, que as coisas quebram, não tem um momento. Então, todo o enredo é sobre isso e cada vez tem um tema. Relacionamento, fé, obedecer o tempo. Então, é uma coisa muito... Tem até em áudio também. E é uma coisa muito gostosa. É mais uma dica. Uma outra dica também, que é do Bernardinho. Ai, meu Deus, o Brasil perdeu. Mas Bernardinho sempre ganhou, é uma coisa boa. Transformando Suor em Ouro. É um livro de capítulos curtos. No final, assim na vida como no trabalho, assim na empresa como na vida. É um resumo que ele faz, cada tema interessante. Tem um dos capítulos que é sobre roda da vida, que às vezes tem pequenos toques que você... Ai, se eu soubesse disso, não tinha sofrido tanto. É um livro que a gente aconselha. Tudo coisinhas curtas. Tem um chamado Napoleão Hill, chama-se A Lei do Sucesso. Que eu acho que toda empresa devia ter uma pequena biblioteca para as pessoas consultarem. Às vezes não botam as redes, não botam um lugar de jogar algumas coisas, um vídeo, uma coisa, para sempre ter isso e parar no horário de trabalho se puder. Esse é um livrinho de capítulos curtos. Tem um dele que chama-se Cuide de Suas Finanças, que a gente às vezes não sabe fazer. Quando eu vejo alguém abrir uma carteira, tem 3, 4, 100 cartão de crédito, igual eu, escravo. Por quê? Às vezes é dica de economia, viu? Você às vezes vai abastecer seu carro. Você diz, bote 30, bote 50, bote 100. Se tiver com cartão, complete. Vai comprar um livro. Mas esse livro é 100 e tantos reais. Esses meios é todos baratinhos. Mas no cartão, divide em 2, divide em 3. Então, esse bichinho de plástico, parece que ele
tem um elástico para comprar, mas na hora de pagar ele volta a ser real no seu bolso quando você recebe. Então muita gente, a gente vai dizer assim, olha, corte no máximo 1. O meu mesmo eu descobri um dia desse que eu tinha proposto uma coisa e adorei. Não compra crédito. É só débito, débito. Senão eu tenho a sensação que eu estou rico. Aí dando-me a gastar e a pobreza me acompanha. Então são as coisinhas de brincadeira que a mente também às vezes vai lá e desata. Essa Lei de Sucesso tem isso, inclusive tem um capítulo para quem é empresário ou para quem é gerente, chama-se A Mente Mestra, que é um espaço bem bonito que fala de Fó, que um dia foi chamado de burro, e na hora que ele foi se defender, o advogado queria dizer, eu posso falar, senhor juiz? Posso. Porque o rapaz tinha perguntado quem foi o presidente da Namíbia, qual é o dinheiro Começou a falar a coisa do mundo, ele disse, isso interessa. Eu sou uma pessoa que um dia eu tive uma intuição e juntei o melhor físico, o melhor condutor, o melhor trabalhar com mecânica, com dinâmica, tudinho, e que disse, eu quero uma coisa que vai mexer. Isso não existe, não tem prazo. E depois de 10, 15 anos veio lá o motor, o automóvel. E dizia, o fruto da minha obra, hoje em todos os cantos do mundo ele está presente. A minha inteligência não era para algumas coisas que me perguntaram aqui, mas eu percebi que foi para o mundo. Então assim, eu tinha que saber quem eram as pessoas e a mente mestra era ele, que eu podia contar nos momentos. Que a gente chama dos colaboradores internos, da própria empresa e dos outros que também podem fazer esse trabalho. Essa Lei de Sucesso era capítulos curtos, tem temas diversos, cria um propósito e por aí vai. E o último aqui, que é um dia essas coisas que você está antenado, né? É empresários no divã. Estava no aeroporto esperando um avião, quando eu olhei o rapaz me chamou a atenção, que era um consultor do Celeste, como Lacan e Freud e Jung pode ajudar você e a sua empresa. É interessante. Eu disse, mas rapaz, logo Lacan, logo Freud, logo eu adoro, mas ele vai brincando como a sua vida mexe com a sua empresa e com você. Tem uma empresa aqui no centro de Caruaru que eu brincava muito, que o pessoal que trabalhava era uma empresa que vendia eletrodoméstico e o pessoal ficava rindo. Na segunda-feira o empresário chegava e o pessoal dizia, hoje ele brigou com a mulher, hoje ele tá bom até para a gente pedir desconto, hoje, sem ir para nenhum curso de psicologia, nem ter uma bola de cristal, nem ir para um pai de santo. Quando ele chegava, cara, dá naquela, pisando para errado, e hoje eles brigaram. Ele gosta de quem engana, a linguagem, estou dizendo quem é, vai dar problema. E as pessoas sabem disso, as pessoas têm sensibilidade. Eu brinco sempre, numa casa, a pessoa mais sabida tá na cozinha. A sua cozinheira, a pessoa que trabalha com você, sabe às vezes mais de você do que você mesmo. Então as pessoas que estão ali por perto, o pessoal diz, lá vem, hoje ele tá. Quando ele chegava palitando os dentes, hoje é o dia da gente fazer, pedir aumento, conversar e quem chegar a gente pedir descontos. Quer dizer, isso tudo interfere. Então são pequenas coisinhas que às vezes não está nesses livros, mas está sutilmente um livro aqui e ali que a vida vai ensinando. E que a gente sempre diz, tenha a sua empresa como um espaço de aprendizado. Tenha a sua empresa como um espaço que eu vou ali também fazer uma espécie de lazer. Tem hora que a testa franze, o que é que eu vou fazer aqui? Mas tenha como um propósito de vida. Se não tem, arrume outra coisa que fazer. Muita gente assim, quando eu me aposentar eu vou ser um bom cozinheiro. Quando eu me aposentar eu vou ser um bom pintor. Se aposente hoje e faça e dê um prazo. Não diga quando não. Daqui a 3 anos eu vou fazer isso. Tinha o mesmo, que a gente brincava muito. Nós tínhamos 4 carros. Hoje temos 2 e a ideia é ficar só com um. Os custos. A gente tinha não sei o que lá. Já tinha outros assim, olha, eu agora percebi que eu vou arrumar um espaço para mim morar perto da empresa, que eu quero ir caminhando. Então sempre você vai ter o seu modelo, que não é o meu. Eu achei, hoje em dia eu trabalho com terapia, moro dentro da pousada, então eu não vou precisar nem de Uber para fazer isso. Então são coisas gostosas. E a gente aprende muito com quem chega lá. E a gente que vai ficando velho é uma brincadeira também, para não ficar essa coisa tão séria. A gente começa, antigamente a gente tinha que subir uma montanha para saber que ela é alta. Hoje a gente olha assim, é alta. Mas você não quer subir? Precisa não. O olhar foi trocado pelos músculos. Tem hora que a gente vai para uma praia, aí depois diz, rapaz, você não gosta de praia? Não, não gosto porque o sol às vezes me mexe assim. Toda praia para mim é igual.
salgada. No dia que fizeram uma doce, eu vou lá ver por que ela é doce. Mas é pessoas, é um caminhar. Praia, quando eu vou durante a semana, de manhãzinha, fui no táxi para caminhar. Então, que outras coisas você não pode criar que vai lhe satisfazer a você, aos seus clientes internos e seus clientes externos. Então, pensar um pouco mais na vida, pensando na sua empresa, que é uma extensão de você. Pensar nas pessoas, né? É uma coisa linda, né? Vamos embora? Vai, menina! Roberto, obrigado demais. O papo foi ótimo. A gente tinha conversa aqui para muito tempo ainda. E esse é um assunto muito rico, né? E dá para falar sobre muita coisa ainda, né? Envolvendo essa questão pessoa, o humano, né? E a gente só tem a agradecer essa participação sua, foi extremamente importante. E vamos voltar em breve para falar mais sobre... Tem 3 minutinhos só? Claro, rapidinho. Então vamos claro. embora. Uma coisa que eu digo sempre, do Carmo tá ali, mas eu vou pedir para ela fechar as orelhas, que ela já ouviu tanto, mas é bom para a gente parar. Quem não para, pira. Eu digo sempre, né? Digo aí, Gestalt, autoconhecimento, livro, tudinho, mas tem 3 coisinhas básicas na vida pra gente pensar. Porque tem hora que a gente perde nossa vida discutindo um chantilly. Tem sua beleza, mas é um enfeite. A vida, o grosso, é arroz, feijão, macarrão, essas coisas, né? O que é o grosso da nossa vida? É morar onde quer, trabalhar no que quer e viver com quem quer. Essas 3 coisinhas, sim, 90% da sua vida está arrumada. Mas por quê? Porque às vezes se você é não e não e não, muita gente diz, mas rapaz, faz assim. O que é que faz? Digo, olha, quando o domingo vai anoitecendo, você faz, meu Deus do céu, num instante foi-se embora o final de semana. Aí você vai dormir, depois do Fantástico. Como dizia Bial no passado, saúde e paz, o resto a gente corre atrás de você. No instante foi-se embora minha sexta-feira à noite, sábado e domingo. Na segunda-feira de manhã acorda, olha pro teto e diz, eu não queria estar aqui. Olha de lado, eu não queria estar com isso. Olha pro relógio, eu não queria ir para onde eu vou. Não me peçam floral, homeopatia, nem peça vagostesio, nem pondera. É atitude de vida. E como é que faz? Eu brinco sempre, tem um cartão de crédito muito bom. Compre. Beba. Remédio para depressão, angústia, ansiedade, que você está se suicidando com a permissão de você. Repense isso. Porque 90%, os outros 10% é Deus tem barba, Deus não tem barba, qual é o sexo do anjo, algumas coisas que a vida foi lhe dando. Mas o grossão é isso. Se está tranquilo, o resto, como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, que o resto já está tudo estruturado. Um abraço, agradeça o convite e estamos disponíveis para as outras filosofias boas e que nos ajude a vida. Massa demais. A gente fica por aqui com mais um Podstaff e em breve estaremos com novos convidados, novas convidadas para trazer muito papo bom sobre empresas, sobre comunicação institucional, enfim, sobre coisas que mexem com a nossa vida também. Né, Rô? É isso. Tchau.